outro tema bastante quente da atualidade. Muito obrigado, doutora. Olá, bom dia ainda, né? Obrigada à comissão pelo convite. Então, colocar algumas expectativas aqui em relação à neoadjuvância e eu acho que eu vou frustrar muita gente aqui. Mas o racional da gente fazer uma terapia neoadjuvante no câncer de rim, ele pode ser por downsizing, né? Você diminuir o tumor para permitir a cirurgia ou permitir uma cirurgia poupadora de néfron. O downstaging, que você vai diminuir a doença locorregional e impedir também o aparecimento de micrometástase e, através dessas condutas, melhorar a sobrevida livre de doença, a sobrevida global nos pacientes. Como toda neoadjuvância, a gente tem os prós e os contras, né? O contra seria o atraso da cirurgia, você perder aquela janela de oportunidade de operar um doente que é ressecável, você ter complicações cirúrgicas e acabar piorando a condição clínica do paciente para operar. Em 2008, a gente teve o primeiro estudo mostrando a ação de sunitinib, que é um inibidor de tirosina quinase, um anti-VEGF, e mostra aqui que alguns tumores tiveram uma redução, mas um progrediu. São estudos pequenos, com N pequena. Esse estudo, por exemplo, tinha 22 pacientes. Então, todos esses estudos que eu vou citar aqui, muitas vezes eles não são só de neoadjuvância, eles têm uma doença metastática que pode ser possivelmente ressecada. Então, antes da análise, 4 já foram retirados por conta de progressão com essa droga, e durante a análise teve mais uma progressão aqui. Obviamente, você vai ter tumores que vão ter respostas. Essa aqui é antes e depois do uso da droga. Só que, infelizmente, a gente não sabe qual vai ser o paciente que vai ter esse tipo de resposta e qual o paciente que não vai ter resposta. A gente encontra estudos com resposta. Esse uso de 37,5 não é o padrão para a gente quando a gente usa o sunitinib em câncer de rim metastático. A gente começa com uma dose de 50 miligramas. Quem trabalha com isso sabe que é uma droga bastante tóxica, com efeitos colaterais importantes. Mas nesse estudo aqui, 67% eram realmente neoadjuvantes, né, sem doença metastática à distância, com uma redução do tumor em 85% dos pacientes, permitindo, assim, 40% de nefrectomia parcial. Usando os dados, a gente vai ver inúmeras drogas que são utilizadas, né? O sunitinib, o bevacizumab, o sorafenib, o temsirolimus, aqui mostrando os pacientes que vão ter algum tipo de resposta e aqui mostrando os pacientes que vão progredir. Então, a grande maioria dos pacientes, eles vão ficar com uma doença estável. Desculpa. Usando também esses estudos em relação ao benefício de cirurgia citoredutora, né, com o uso de sunitinib, a gente vê no estudo Carmena que você tem uma resposta dos tumores com diminuição do diâmetro e do volume tumoral com o uso do sunitinib. E aí a gente pergunta, tudo bem, vai ter resposta a alguns tipos de tratamento, mas qual tratamento vai ser o melhor, né? E esse estudo aqui mostra que você não tem nenhum benefício, um benefício muito discreto com o uso de inibidor mTOR, que é o que a gente usa, o everolimus e o temsirolimus para câncer de rim. E também a gente vai ter aqueles pacientes que não só não respondem, não ficam com doença estável, mas progridem. Então, nesse estudo aqui, você tem uma progressão de quase 50% dos pacientes depois do início de terapia com terapia anti-tirosina-quinase. E, em alguns casos, você tem até uma resposta do tumor primário, da metástase, né? Lembrando que esses estudos incluem pacientes com metástases ressecáveis, porém, a lesão primária do rim não há melhora. E um outro problema também não é só o aumento de volume ou de diâmetro do tumor, mas o aumento do trombo em cava, o que acaba atrapalhando depois a cirurgia. Também é visto uma progressão clínica em 25% dos pacientes até. Em 4 semanas você faz a interrupção do tratamento para operar, vai depender muito da minha vida, da droga que é usada.
Tem uma droga que é um antiangiogênico, um anticorpo monoclonal chamado bevacizumab, que esse sim traz complicações cirúrgicas por conta de complicações de ferida operatória, e a meia-vida dele é muito longa, então você tem que esperar umas 6 semanas para poder operar o doente, enquanto que os inibidores de tirosina quinase, que são as drogas mais usadas, você pode parar até um dia antes da cirurgia. Tá? Só que alguns autores relatam que você tem um aumento, uma velocidade mais rápida de progressão da doença quando você para a droga para a cirurgia, apesar de que a maioria deles vai voltar a controlar a doença, mas esses pacientes também podem ter o sítio primário controlado e depois que você opera, logo o aparecimento de novas metástases. Então, eles relatam também que pode ser um gatilho para uma resistência ou que não controla realmente a micrometástase. E essas drogas, né, não tem tanto efeito, a gente tem uma resposta parcial, alguns vão responder, mas são seguras, né? Esse aqui foi o estudo com sorafenib. Aqui você vê que só quase 30 pacientes, só 2 tiveram resposta parcial, o resto tudo com doença estável, mas esse estudo foi importante que ele não mostrou atraso na cicatrização, não mostrou maior perda sanguínea, não mostrou maior tempo de cirurgia e nem maior tempo de internação com o uso do remédio. Várias drogas são utilizadas e você não tem um aumento de complicações gerais quando você usa a terapia. Porém, se você for olhar para ferida, né, para complicação operatória especificamente, você pode ter maior complicações, maior número de decência e infecção quando você usa a droga. E os 2 fatores que foram importantes o índice de massa corpórea maior do que 30 e qual a droga que foi utilizada. Esse estudo fase 2 é um estudo recente, que foi publicado esse ano, com o uso do axitinib para neoadjuvância nos pacientes com câncer de rim localmente avançado. E esse estudo mostrou, sim, que 93% dos pacientes tiveram uma redução no diâmetro do tumor, uma redução mais ou menos de 22%, levando, aqui está 80%, mas a 70% dos pacientes, em média, passar de T2 para um T1, permitindo a cirurgia parcial nesses pacientes. Então, aqui são imagens que mostram a resposta à droga utilizada. Então, é uma droga que funcionou, porém, também teve aqueles pacientes que não tiveram alteração nenhuma com o uso da medicação, apesar de que nesse estudo a grande maioria apresentou resposta. É um estudo fase 2, é um estudo pequeno. Então, aqui, mais ou menos, é um resumo das drogas, dos estudos que foram usados, né, que foram realizados, que a gente tem com Sutent, sorafenib, o axitinib, o pazopanib. Então, com maior redução aqui tumoral, em torno de 30%, para esse estudo axipando o axitinib em fase 2. Então, a conclusão é de que a terapia neoadjuvante não é padrão, né? Ela permite uma redução em até 20%, no caso do oxipam, quase 30% do diâmetro tumoral, permitindo aí quase que 70% dos pacientes... Doutora Rafaela, 1 minuto, por favor. 70% dos pacientes possam fazer a cirurgia parcial. E a nossa pergunta é, será que vale a pena arriscar uma doença curável por cirurgia? Né? Você vai curar esse paciente com cirurgia, você deve arriscar esse tratamento? Eu acredito que a gente ainda precisa de drogas mais efetivas, com menos toxicidade, com um perfil de segurança e eficácia melhor, e principalmente um preditor, um fator preditivo que diga para a gente qual o paciente que vai se beneficiar e qual o paciente que não vai se beneficiar. Então, respondendo à pergunta da apresentação, eu faço a neoadjuvância quando o paciente é inoperável ou quando ele tem uma doença bilateral e você precisa fazer uma cirurgia poupadora de néfrons, ou quando ele tem rim único. Então, era isso que eu queria falar. Eu queria convidar vocês também para o simpósio satélite da Rede DOR, que vai acontecer 12h30, de câncer de próstata e cirurgia robótica na sala A100, com o Dr. Daniel Reschenhorn e o Dr. Rodrigo Frota. Obrigada. Obrigado.